Olá, o meu nome é Salomão Osteto, sou seu colega cirurgião dentista e hoje eu estou aqui para falar de uma técnica muito especial que é a técnica All-on-4. Quero explicar um pouquinho para você as diferenças entre trabalhar com enxerto e trabalhar sem enxerto ósseo. Então eu trouxe aqui hoje esse nosso amigo aqui, o flip chart. A gente vai mostrar alguns exemplos aqui para vocês entenderem qual a diferença entre trabalhar com enxertos ósseos e sem enxertos ósseos. Hoje eu vou falar sobre casos totais, né? Então essa nossa aula aqui, essa nossa explicação é sobre casos totais em implantodontia, né? Pacientes edêntulos, né, que já chegam na nossa clínica sem os dentes, ou aqueles pacientes que precisam que os dentes sejam removidos. Então as especializações do Brasil hoje em dia, e a própria quando eu fiz especialização, elas são muito voltadas para os enxertos ósseos. Então quando eu fiz a minha especialização foi voltada para os enxertos ósseos. A maioria das especializações continuam assim e eu acredito que tenha que ser assim. Por quê? Porque uma especialização hoje que tem 2 anos e meio, ela é pouco tempo, você precisa ter uma aprendizagem em enxertos ósseos, porque os enxertos ósseos para casos unitários, parciais e totais são técnicas previsíveis. Então vocês jamais vão me ver falar mal dos enxertos ósseos, até mesmo porque a minha monografia de especialização, dissertação de mestrado e tese de doutorado foram relacionadas aos enxertos ósseos. Eu fiz os enxertos ósseos, eu fiz as minhas estudos relacionados aos enxertos ósseos em seio maxilar. Então a gente sabe que são técnicas bastante previsíveis, técnicas que a gente consegue bons resultados a longo prazo. Então a gente não veio aqui falar mal dos enxertos ósseos, mas existem muitas técnicas alternativas para que a gente possa substituir em muitas situações os enxertos ósseos e com isso conseguir resultados mais rápidos, mais simples e muitas vezes mais previsíveis. E eu já vou explicar para você do que se trata essa previsibilidade. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as técnicas originais. Eu fiz mais ou menos aqui um exemplo como se aqui a gente tivesse uma maxila. Como se a gente tivesse uma maxila, aqui vamos fazer de conta que aqui a gente tem o seio maxilar. Tá? Vamos fazer de conta que aqui a gente está no seio maxilar. Vamos fazer de conta que aqui a gente está na fossa nasal. Fossa nasal, seio maxilar. E vamos fazer de conta então que nós temos a nossa maxila aqui, nossa maxila reabsorvida, digamos assim. Então, o que a gente fazia no passado? O que a gente ainda faz hoje em dia, na verdade? O que é uma técnica previsível de enxertia? É uma técnica onde a gente vai fazer enxerto em seio maxilar. A gente vai fazer os enxertos em seio maxilar. Esses enxertos aqui podem ser, lógico, né? Pode ser com osso biomaterial, ou a gente pode usar osso autógeno, ou uma associação de autógeno com biomaterial. Independente do material que você vai utilizar, a maioria, né, dos materiais que a gente tem hoje em dia, não são todos, né, mas existem materiais muito previsíveis para que a gente possa fazer enxertos em seio maxilar. Fez o enxerto em seio maxilar, o que nós temos mais ou menos como padrão? Aguardar 6 meses, né? Então são 6 meses aqui que a gente vai aguardar os enxertos, a incorporação dos enxertos dentro do seio maxilar. Passaram-se 6 meses, então o que a gente costuma fazer? Agora já está na fase de colocar os implantes. Então o que a gente faz? A gente vai colocar implantes dentro do seio maxilar. Geralmente aí a gente tem como média, padrão, de nós colocarmos 6 implantes na região anterior, muitas vezes 8 implantes na região anterior. Vamos fazer de conta aqui que a gente vai colocar, não está muito bem centralizado aqui o meu desenho, mas vamos fazer de conta que nós vamos colocar então aqui, vamos fazer de conta que a gente vai colocar 7 implantes, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos fazer de conta que esse caso aqui a gente conseguiu colocar 7 implantes na maxila, por vezes 8 implantes, por vezes 6 implantes, fazer de conta que a gente colocou esses implantes. Então colocamos os implantes na maxila agora, instalamos os implantes e lógico, né, implantes em região enxertada, nós vamos aguardar mais 6 meses, de ósseo-integração. Então mais 6 meses de ósseo-integração é o período que a gente vai aguardar. E agora então, o que a gente tem? Né? A gente tem um paciente que ele fez o enxerto ósseo, e no período que houve a espera, né, esse período de 6 meses de espera, ele ficou usando uma prótese provisória móvel, uma prótese de colocar e tirar,
muitas vezes a própria prótese, a própria dentadura que ele já utilizava, se ele já era um edêntulo. E lógico, essas próteses o paciente tem que vir com uma certa frequência no consultório, fazer reembasamentos, né? Colocar aquele material macio dentro da prótese, o soft, para a gente levar em posição. Esses materiais macios, tem alguns deles que secam muito rapidamente, então tem que ser trocado com uma certa frequência. Então tem esse inconveniente, né? Esse inconveniente quando a gente faz o enxerto ósseo. Depois que a gente fez o enxerto ósseo, então a gente colocou os implantes, e aí mais 6 meses de espera, o paciente continua usando essa prótese, continua fazendo os reembasamentos, e a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não esbarrar, para que a prótese não esbarre sobre os implantes. Então nesse momento não pode ter cicatrizador, não pode ter mini-pilar, apenas o tapa-implante. Apenas o tapa-implante, muitas vezes até a gente nem coloca o tapa-implante. Então colocamos o enxerto, esperamos 6 meses, colocamos os implantes, esperamos mais 6 meses, o paciente nesse período então fica usando prótese, a própria prótese sofrendo reembasamentos periódicos. Passou o período de osso-integração do implante, então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer uma reabertura. Então a gente vai fazer uma reabertura. Feita a reabertura, praticamente aí vamos fazer de conta que a gente vai esperar uns 15 dias para depois fazer a transferência. Fez a transferência, talvez aí mais uma semana para que os dentes estejam prontos. Mas a gente tem aqui pelo menos aqui 12 meses de espera. Se vai demorar um pouco mais para depois da reabertura esperar a cicatrização dos tecidos moles, vai demorar um pouco mais. Mas digamos que seja um ano que o paciente vai demorar para fazer esse caso. E lembrando então que ele vai passar por 3 cirurgias, né? A cirurgia do enxerto de seio maxilar, depois a cirurgia dos implantes e tem uma terceira cirurgia ainda que é a reabertura. Então são 3 cirurgias que o paciente faz. Deixa eu pegar essa minha outra caneta aqui. São 3 cirurgias. 3 cirurgias. O paciente vai passar por 3 cirurgias. Enxerto em seio maxilar, instalação dos implantes e reabertura. E a gente não pode menosprezar as reaberturas. As reaberturas, os pacientes têm que ser muito bem anestesiados. Muitas vezes a gente vê que cresce um pouco de osso ali na plataforma do implante, então a gente tem que estar preparado de repente para uma alta rotação para remover aquele excesso de osso. Muitas vezes a gente tenta, às vezes a gente menospreza, né, a dimensão de uma reabertura. E a gente realmente tem que anestesiar bem, tem que fazer uma boa reabertura. Muitas vezes a gente não consegue incisar apenas onde está o implante, tem que fazer uma incisão total. Então por isso que a gente considera a reabertura mais uma cirurgia. Então, casos com enxertos ósseos, 3 cirurgias, 12 meses pelo menos de espera e o paciente durante esse período usando prótese móvel. E agora, nós vamos então mostrar a diferença que é uma técnica com enxerto ósseo para a técnica All-on-4. Então, rapidamente aqui eu vou desenhar mais ou menos uma maxila, vou desenhar aqui a fossa nasal, daí aqui vou desenhar o seio maxilar, vou desenhar aqui o rebordo ósseo, né? O rebordo ósseo. Vamos fazer de conta então que aqui está o seio maxilar, aqui está a fossa nasal e aqui mais ou menos como a gente fez o outro desenho. Então, o que a gente tem aqui na técnica All-on-4? A técnica All-on-4, eu fiz uma maxila bastante reabsorvida aqui pelo jeito. Na técnica All-on-4, a gente não vai fazer enxerto ósseo. E os implantes, eles vão ser instalados apenas no osso que já existe, no osso nativo do paciente. Então, na técnica All-on-4, a gente vai colocar implantes aqui centrais, próximos aqui à fossa nasal, os implantes próximos à fossa nasal, e a gente vai colocar os implantes posteriores tangenciando o seio maxilar. É claro que aqui eu fiz uma maxila bastante reabsorvida, né? Praticamente não deixei espaço para os nossos implantes, mas é isso aqui que vai acontecer. Ó. É isso aqui que a gente vai fazer. A gente vai tangenciar o seio maxilar, Os implantes vão ser colocados, eu até não coloquei tanto aqui, mas eles vão ser colocados numa região bastante alta nessa região aqui que a gente chama que é uma região muito valiosa, que é a região de pilar canino. Então, o ápice dos implantes posteriores, eles são direcionados para a região de pilar canino. De toda a maxila, a região de pilar canino é a região onde a gente tem o osso mais nobre que existe. Então, essa região, o osso é muito nobre. Então, quando a gente fala na técnica All-on-4, a gente fala em 2 grandes vantagens. A primeira delas é
tangenciar, é fugir do seio maxilar, né? Evitar que o implante seja colocado dentro do seio maxilar. Com isso, então, a gente evita o enxerto ósseo, tangencia o seio maxilar, desvia do seio maxilar e com isso a gente vai ganhar um outro grande benefício, que é colocar o ápice desse implante no osso nativo do paciente, no osso nativo dele, na região de pilar canino. E com isso a gente vai geralmente conseguir torques altos e que nos levam à técnica da carga imediata, ou seja, o paciente vai receber os dentes em poucos dias. Então a técnica On4, ela tem essas duas premissas: evitar o enxerto em seio maxilar e colocar o ápice do implante em região de pilar canino, conseguindo torques altos e consequente a carga imediata. Na região anterior, a gente ainda vai utilizar a técnica do approach palatino. Então, vamos virar aqui, eu vou desenhar mais uma maxila aqui, vou desenhar uma maxila agora, talvez não tão reabsorvida. Deixa eu fazer uma maxila um pouco menos reabsorvida aqui para ter mais espaço aqui para os nossos implantes, que é o que geralmente acontece, né? Então, ó, vamos ver aqui, ó. Aqui a gente está com o seio maxilar, né? Ó, aqui a gente está com o nosso seio maxilar mais uma vez, ok? Então, o que acontece? Os pacientes que são edêntulos, eles têm perda em espessura e perda em altura. Então, aqui não está tão fidedigno. Digamos que aqui seja mais ou menos como estaria o rebordo ósseo. Aqui mais ou menos estaria o rebordo ósseo, seio maxilar e fossa nasal, tá? Então, mais uma vez o nosso desenho aqui. Vamos lá, aonde que a gente vai colocar os nossos implantes da região anterior? A gente vai colocar próximos ao forame incisivo. 2 implantes na região anterior, próximos ao forame incisivo. Tá? Esse desenho aqui segue mais ou menos essa regra aqui. A minha maxila ficou bem reabsorvida mais uma vez. Então, região anterior, os implantes próximos ao forame aqui incisivo, né? E os implantes posteriores, então, tangenciando aqui o seio maxilar, ó, tangenciando o seio maxilar e colocando o ápice desse implante nessa região nobre, que é a região de pilar canino. Região nobre de pilar canino. Então é isso aqui que a gente almeja, que a gente deseja na técnica On4. Desviar do seio maxilar, colocar implantes mais longos, aproveitar a altura da maxila óssea existente. Isso é uma coisa muito importante que eu gostaria de comentar aqui. Eu vejo muitos casos de pacientes edêntulos, onde alguns colegas reabilitam aí com vários implantes, mas muitas das vezes, a maioria dos casos que eu vejo, são implantes que não aproveitam toda a altura óssea existente. E é muito importante a gente utilizar esse osso valiosíssimo, que é o osso que está mais numa região mais superior, aquele osso que está mais próximo aqui à fossa nasal, o osso que está aqui na região de pilar canino. Esse osso, ele é extremamente valioso. Esse osso, ele é muito valioso, porque é o osso que vai possibilitar a carga imediata, é o osso que vai nos possibilitar torques altos. Então, eu digo para vocês que essa tem sido a minha técnica de escolha já há muitos anos. Dessa forma a gente consegue simplificar os tratamentos, porque evitar o enxerto em seio maxilar, você já está evitando aí 6 meses de espera. E quando você instala o implante e fixa o ápice em região de pilar canino, conseguindo torques altos, você vai conseguir também a carga imediata. Então, no passado, aqui na minha clínica, há 15 anos atrás, realmente eu demorava 1 ano para reabilitar os pacientes edêntulos. Hoje a gente consegue reabilitar 1 semana, muitas vezes 3 dias. E para os colegas que são adeptos das próteses provisórias, conseguem reabilitar no mesmo dia já o paciente com a prótese fixa provisória. Alguns detalhes aqui são muito importantes. A gente, quando faz esses casos On4, a gente tem que utilizar, geralmente a gente utiliza mini pilares retos na região anterior, né? Esse é um assunto bastante importante, porque independente, né, da conexão protética que a gente vai utilizar, independente se é um implante de hexágono externo, se é um hexágono interno, se é um cone Morse, se é um gram Morse, independente da conexão que esse implante vai ter, quando a gente trabalha com casos totais, nós temos que trabalhar com os mini pilares cônicos ou mini abutments. Então, eles que vão facilitar todo o nosso processo de transferência, vai facilitar todo o processo de adaptação da prótese sobre esses implantes.
Então muita gente pergunta, posso fazer o implante parafusado direto? Posso fazer a prótese diretamente parafusada no implante? Não. A gente não pode fazer próteses parafusadas diretamente nos implantes. Isso vai nos acarretar sérios problemas, não só de adaptação, como também de penetração bacteriana. O caso vai ficar muito difícil de higienizar e a questão da adaptação, mais uma vez, repito, vai ficar extremamente complicada. Então, vamos utilizar sempre mini pilares cônicos na técnica All-on-4, geralmente mini pilares cônicos retos na região anterior e mini pilares cônicos angulados na região posterior. Esses mini pilares cônicos da região posterior, eles dependem do grau de angulação dos implantes. Particularmente, como eu gosto de inclinar bastante esses implantes, gosto de tangenciar bem o seio maxilar, utilizo geralmente mini pilares de 45 graus, aliás, mini pilares de 30 graus na região posterior. É que também existem hoje em dia alguns sistemas, onde o mini pilar cônico da região posterior tem de 45 graus. Geralmente eu utilizo de 30 graus na região posterior, reto na região anterior. Mas os mini pilares já existem então de 17, de 30 e de 45 graus, justamente para compensar essa angulação que sofreu o implante. Então, você vai trabalhar com 2 implantes angulados, 2 implantes retos e aqui você vai ter então uma barra, né? Uma barra que vai ferulizar esses implantes. Essa barra vai estar parafusada sobre os mini pilares. Então é uma barra que vai dar bastante segurança, uma barra que vai dar bastante segurança durante o período de osseointegração. Essa barra ela pode fazer parte da prótese, pode ser uma prótese totalmente em acrílica. Eu particularmente sempre gostei de, mesmo no período inicial de osseointegração, mesmo se a prótese for provisória, eu sempre fui adepto de ter uma barra metálica. Eu particularmente gosto de já fazer os casos definitivos com a barra definitiva. Agora, mesmo se eu trabalhasse com provisórios, eu escolheria que o meu provisório também tivesse barras metálicas internas, porque eu acredito muito que a ferulização dos implantes com essa barra metálica vai servir como um meio de proteção dos implantes. Acredito que vai ser mais fácil esses implantes ósseo integrarem, essa barra vai servir como um meio de proteção para que não haja a movimentação desses implantes ou micromovimentações, e vejo que em muitos casos onde a gente não consegue o torque ideal em alguns dos implantes, essa barra metálica vai proteger a fase de osseointegração desses implantes. A gente tem na literatura hoje que a gente consegue realizar a carga imediata, isso em estudos de casos unitários e parciais, a gente tem aí torques de 32, 35 newtons como torques favoráveis para que a gente possa fazer a carga imediata. Quando a gente transfere isso para os casos totais, a gente considera da mesma forma. Se a gente considera hoje basicamente 35 newtons de torque, a gente pode fazer a carga imediata. Agora é interessante porque em casos totais, como vai haver essa ferulização com uma barra metálica, teoricamente esse torque poderia ser até menor, porque esse estudo de torque ideal para fazer a carga imediata foi feito em casos unitários e parciais, onde não existia uma ferulização. Agora aqui sim, a gente está com uma ferulização sobre os implantes, então teoricamente esse torque até poderia ser menor, mas a gente gosta de trabalhar o que tem na literatura, 35 newtons, a gente já pode fazer a carga imediata. Agora, conseguiu 35 newtons em 3 implantes, em um dos implantes conseguiu 30 newtons, a gente já faz a carga imediata, justamente porque essa barra metálica a gente sabe que vai servir como um meio de proteção para que esse implante não sofra microdeslocamentos, digamos assim. Agora, se nós fôssemos falar em torque ideal, aquele torque que a gente gosta, aquele torque que a gente prefere, o que seria um torque ideal? Talvez aí um torque de 45 newtons, é um torque que nos dá muita segurança na hora que a gente está ali com o torquímetro na nossa mão. Então vamos almejar aí os torques de 45 newtons, acho que esse torque seria o ideal. E a gente não acredita que torques maiores façam mal aos implantes e à osseointegração. Eu particularmente não acredito que um implante que entrou com torque, por exemplo, de 80 newtons, que ele vá sofrer, que essa isquemia, né, que vá provocar uma isquemia e que vai levar à perda da osseointegração. Eu já tive muitos implantes com torques altíssimos, alguns que passaram de 100 newtons, mas que osseointegraram. A maioria osseointegra, é muito raro você perder um implante por excesso de torque. O que me faz a não gostar de torques muito altos, eu acho que é justamente a questão
dessa pressão óssea que pode fazer com que a tábua óssea vestibular frature. A região vestibular, se nós pegarmos o rebordo e dividirmos em duas metades, a gente sabe que o rebordo vestibular é o rebordo mais frágil. Então, quando a gente está colocando implantes na região anterior ou região posterior da maxila e a gente começa a encontrar torques muito altos, eu acho que o maior medo é a fratura vestibular, da tábua óssea vestibular. E não um medo de que esse implante não vá osso-integrar pelo excesso de torque. Então, fazendo mais algumas observações aqui, a gente coloca os implantes, são 4 implantes, e agora fazendo uma comparação com o método tradicional, o método dos enxertos ósseos, o que a gente tem aqui? A gente não tem mais 3 cirurgias, a gente não tem mais uma cirurgia de seio que espera 6 meses, não tem mais uma cirurgia de implante que espera 6 meses e não tem mais uma cirurgia para fazer reabertura. A gente tem uma única cirurgia onde o paciente dentro já recebe os implantes. Se esse paciente tem alguns dentes, esses dentes são removidos, as infecções são removidas e os implantes já instalados nessa mesma hora. Então é apenas uma única cirurgia. Então a gente tem aqui uma única cirurgia onde a gente tem agora a vantagem de que a gente não tendo uma reabertura, a gente vai ter menos perda óssea. A gente sabe que toda reabertura que acontece, sempre vai existir alguns milímetros ali de perda óssea em função dessa reabertura, que não vai existir mais. Então, quando a gente faz a carga imediata, a gente observa alguns padrões de comportamento ósseo muito interessantes, porque como o implante ele ficou paralisado lá dentro do osso, não teve nenhum tipo de mobilidade, não houve uma reabertura, não houve um segundo descolamento de retalho, os tecidos permanecem muito estáveis e a gente observa uma qualidade, inclusive, na osso-integração em volta ali da plataforma dos implantes. Então, bem interessante a qualidade da osso-integração em volta da plataforma dos implantes quando a gente não faz reabertura. E a gente tem hoje literatura da técnica On4, taxa de sucesso acima de 97%, mais de 20 anos já de estudos de longo prazo, né, avaliando o longo prazo, acompanhando o longo prazo esses casos, estão 20 anos já na literatura. Eu particularmente estou há 15 anos verificando essa mesma taxa de sucesso aqui no meu dia a dia clínico, 97%, e eu sou muito favorável que todos os colegas adentrem nesse tipo de técnica, porque inclusive é a técnica dos sonhos dos pacientes, né? Porque todo paciente sonha em realizar a instalação dos dentes fixos sem enxertos ósseos de forma simples e rápida. Esse é o sonho de todo paciente. E hoje nós conseguimos realizar esses sonhos do paciente, por quê? Porque nós estamos totalmente ancorados numa literatura científica bem sólida. Então eu sou um incentivador para que muitos colegas entrem na técnica On4, passem a trabalhar com as técnicas de ancoragem óssea, porque eu vejo que o Brasil, sendo um país aí de edêntulos e um país de idosos, né, cada vez mais os idosos vão viver cada vez mais, as pessoas vão cada vez ficar mais doentes no Brasil, porque elas vão viver mais e vão ter mais problemas bucais. Então a gente pode prever aí nos próximos anos uma enxurrada de pacientes edêntulos nos procurando nos consultórios. E se a gente tem essa técnica, se a gente domina as técnicas de ancoragem, com certeza esse vai ser um diferencial muito grande. Eu espero que você entenda isso, né? A gente tem uma responsabilidade social muito grande para com esses pacientes edêntulos, a gente vai ter que tratar muita gente e ao mesmo tempo a gente pode considerar isso como uma grande oportunidade de trabalho. A demanda de pacientes nas nossas clínicas vai aumentar muito. E tanto que hoje em dia existem muitas clínicas no Brasil, né? Eu não sei se existem muitas, né? Eu sei que existem algumas, a minha clínica é uma delas, onde eu trabalho de forma específica com os pacientes edêntulos. Então aqui hoje, já há alguns anos, na minha clínica a gente trabalha apenas com reabilitações totais. E por que a gente faz isso? Primeiro porque eu particularmente sou um apaixonado por esse tipo de técnica. Eu tomei a decisão de fazer a minha clínica aqui uma clínica de edêntulos e eu estou hoje verificando que muitos alunos meus, inclusive, estão conseguindo agir da mesma forma. Estão lá na sua região, muitas vezes na sua cidade do interior lá, que dominam a região. E que dominam a região porque é muito difícil a gente ainda encontrar, por incrível que pareça, colegas que trabalhem com as técnicas de ancoragem. Porque as técnicas de ancoragem são técnicas muito amplas. A gente tem a técnica All-on-4 Standard, é essa que eu estou falando para vocês. Eu estou mostrando a técnica All-on-4 Standard, o início de tudo. Então,
E eu estou falando o básico, né? Instalação de 2 implantes inclinados de 30 a 45 graus na região posterior, mas a gente ainda pode falar mais tarde sobre o approach palatino, tanto da região anterior como da região posterior. Eu vou falar um pouquinho ainda hoje sobre o approach palatino da região anterior. E quando a gente não consegue colocar os implantes dessa forma, convencionais, quando a absorção óssea é muito grande, quando o seio maxilar está muito projetado para a região anterior, a gente ainda tem o all-on-4 híbrido, né? O que é o all-on-4 híbrido? O all-on-4 híbrido é quando a gente tem agora a impossibilidade de colocar esses implantes aqui atrás. A gente tem que trabalhar com os implantes zigomáticos. Os implantes zigomáticos são altamente previsíveis, né? Altamente previsíveis, técnica extremamente bem-vinda, sofreu bastante evolução nos últimos anos. Deixa eu desenhar mais uma vez aqui. A técnica dos implantes zigomáticos sofreu uma evolução bastante grande e basicamente na técnica dos implantes zigomáticos, o all-on-4 híbrido, a gente tem 2 implantes na região anterior e aqui na região posterior a gente tem que colocar os implantes zigomáticos, porque às vezes a reabsorção óssea é tão grande que a gente não consegue mais colocar os implantes convencionais. Muitas vezes o que a gente tem? A gente tem um seio maxilar extremamente pneumatizado, né? E muitas vezes ele está tão pneumatizado que aí a gente não consegue colocar implantes nessa região posterior. A gente tem que aderir aos implantes zigomáticos. Então essa seria a técnica ainda all-on-4 híbrido. E a gente ainda tem o all-on-4 zigoma, né? O all-on-4 zigoma, quando então a gente tem aqui uma reabsorção muito grande, onde muitas vezes a gente não tem altura óssea. Muitas vezes a gente não vai ter nem altura óssea aqui na região anterior, aqui já está a fossa nasal. E o all-on-4 zigoma, então do que se trata o all-on-4 zigoma? São 2 implantes zigomáticos de cada lado aqui, ó. 2 implantes zigomáticos de cada lado e aqui a ferilização. Então vocês observam que essas técnicas de ancoragem, elas abrangem todos os tipos de tratamento. O paciente tem uma reabsorção inicial, a gente não faz enxerto em seio maxilar, 4 implantes convencionais. Quando a gente só tem região óssea a gente só tem osso na região anterior, 2 implantes convencionais na região anterior e um implante zigomático de cada lado. E quando a gente tem todo um osso fino, como um papel, todo o rebordo reabsorvido, então a gente pode ainda indicar o all-on-4 zigoma, que são 4 implantes zigomáticos, e a gente ainda tem a possibilidade aqui atrás de usar implantes pterygoides. A gente tem a técnica transsinusal, quando os implantes convencionais passam por dentro do seio maxilar, e a gente tem também a técnica transnasal, né, que o nosso colega Vanderlin divulga tanto, técnica transnasal. Então são muitas técnicas de ancoragem que a gente evita os enxertos ósseos. Mas hoje eu quis trazer basicamente a técnica all-on-4 standard. Com ela você vai resolver muitos casos mesmo. Então vamos lá mais uma vez aqui, fossa nasal. Aqui a gente tem basicamente aqui o seio maxilar. E vamos considerar aqui que está aqui o nosso rebordo, aqui vamos considerar um seio bastante pneumatizado aqui. E que no passado, então, a gente tinha que fazer os enxertos em seio maxilar. Hoje em dia, a gente vai tangenciar o nosso seio maxilar com os implantes inclinados, na região posterior e os nossos implantes retos na região anterior. E com isso, a gente vai resolver, praticamente a gente vai resolver 80% dos casos de pacientes sedêntulos que chegam na nossa clínica com essa técnica aqui. Mais uma vez, mini pilares angulados na região posterior, mini pilares retos na região anterior, a barra metálica e um detalhe, né? Um detalhe aqui que eu preciso falar para vocês, que a gente já está muito bem, tudo está muito bem analisado do ponto de vista biomecânico, né? Então a gente tem hoje no Brasil aí o nosso grande colega Marcos Naconesi, fez várias pesquisas de biomecânica e a gente sabe que a gente pode ter aqui na região posterior até 2 elementos em cantilever. Então a gente pode ter um segundo pré-molar e um primeiro molar em cantilever. Esses 2 elementos em cantilever, eles são totalmente dentro dos padrões da biomecânica. Basicamente aí a gente pode ter 15 milímetros de cantilever sem nenhum prejuízo à barra metálica ou ao mini pilar ou ao osso, né, ao osso pelo qual ali está inserido o implante.
Falando um pouco então sobre a literatura científica internacional, a gente já sabe hoje que um implante colocado de forma reta, um implante reto, ele é tão previsível quanto o implante inclinado. Então, a longevidade dos dois implantes é a mesma, a taxa de sucesso dos dois implantes é a mesma. Com relação à perda óssea cervical, a perda óssea ao redor do implante reto e ao redor do implante inclinado, ela é exatamente a mesma, não tem diferença. Então, sou adepto de, inclusive, incentivar os colegas a inclinar os implantes. Então, pessoal, vamos inclinar os implantes sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de receio. Essa técnica é uma técnica extremamente previsível, muita literatura de 20 anos de acompanhamento de longo prazo, e eu e outros colegas no Brasil fazemos parte de um grupo muito grande aqui que estamos trabalhando já há muitos anos com as maxilas atróficas, com os maxilares edêntulos sem enxertos ósseos. Eu convido você a buscar um pouco mais essas técnicas, já existem alguns cursos no Brasil, mas é muito pouco divulgado. Como eu falei para você, 90% dos cursos de especialização não ensinam essa técnica, ensinam ainda as formas tradicionais de enxerto, que são previsíveis, mas existem hoje essas técnicas tão previsíveis quanto, mas que beneficiam muito mais os pacientes e também, por que não, o nosso dia a dia clínico. Se a gente passa a atender de forma mais simples e mais rápida, cada vez os pacientes nos procuram mais, porque esse é o sonho deles, serem atendidos de forma simples e rápida. A literatura nos suporta para que a gente possa fazer isso e, consequentemente, a gente vai começar a ter mais pacientes. A gente vai começar a indicar menos pacientes para outros colegas fazerem cirurgias maiores, de enxertos maiores. Muitos dos meus pacientes que no passado iam para fazer enxertos de ilíaco não precisa mais. Os pacientes de enxerto de seio maxilar não precisa mais. Então essas técnicas realmente resolvem e você consegue perceber uma maior qualidade, uma maior satisfação profissional em resolver esses casos. Porque poucos profissionais trabalham dessa forma ainda. E com isso, o seu consultório, o seu dia a dia clínico vai acabar alavancando, né? A sua saúde, digamos assim, financeira da sua clínica com relação a isso vai sofrer essa consequência, né? A consequência de tudo isso, inclusive, é a saúde financeira da sua clínica, que vai agradecer pelo fato de agora você não precisar agora descartar os pacientes, ou porque você não vai conseguir fazer, ou porque tem que indicar esses pacientes. Você vai começar a dar conta da maioria dos pacientes edêntulos que tanto precisam da nossa ajuda. Eu ia falar um pouquinho hoje sobre o approach palatino. Acho que a gente não vai ter tempo hábil para isso. A gente vai deixar para o próximo vídeo. Mas essa, então, é a mensagem que eu quero deixar aqui. A técnica All-on-4. Da próxima vez que a gente vier fazer uma aula usando o flip chart, eu já vou deixar uns desenhos prévios preparados para que vocês possam vislumbrar melhor aí todas essas imagens. Vou trazer umas imagens coloridas também. Mas o recado está dado. Não precisamos mais fazer tantos enxertos ósseos como a gente fazia no passado. No passado, a única alternativa eram os enxertos de seio maxilar. Existia o paradigma de colocar de 6 a 8 implantes numa maxila para que a gente pudesse reabilitar depois com 12 dentes. A técnica All-on-4 veio nos dizer aquilo que a engenharia nos ensinou. 4 implantes já são mais do que suficientes para suportar 12 dentes fixos. Tanto que no passado, qual a filosofia que eu aprendi, por exemplo, na minha especialização? Eu tive excelentes mestres, eu tive excelentes professores, mas era uma filosofia mais antiga. Uma filosofia de que a gente colocava vários implantes e se perdesse um ou outro não fazia mal, porque já tinha colocado vários. Só que coitado dos pacientes que nunca conseguiam higienizar. Então hoje não, a gente coloca 4 implantes apenas, são implantes de diâmetro talvez um pouco maior, o comprimento certamente maior. A gente faz o aproveitamento de toda a maxila, de toda a altura óssea existente, colocando o ápice dos implantes na região de pilar canino, muitas vezes travando o ápice desses implantes na região da fossa nasal, da cortical da fossa nasal, quando necessário, conseguindo torques mais altos ainda. Então, as técnicas mudaram, os conceitos mudaram, agora são novos paradigmas. Então, a técnica da subinstrumentação, por exemplo, a gente subinstrumenta a maxila para colocar implantes mais grossos, né, de diâmetros maiores do que o diâmetro da última fresa. Então, isso a gente vai conseguir com isso uma osteocompressão, a gente vai comprimir o osso para fazer com que os torques sejam maiores, mesmo em osso tipo 3, tipo 4.
A gente tem hoje ainda a técnica da osteodensificação, uma técnica maravilhosa que aqueles pacientes, por exemplo, que têm muito osso, mas osso mole, a densificação, na osteodensificação, vai muitas vezes transformar um osso tipo 4 num osso tipo 2. É uma técnica maravilhosa, mas muitas vezes a gente só com a técnica da subinstrumentação, só com a técnica de colocar implantes mais compridos na região de pilar canino e muitas vezes travar ali no comecinho da cortical da fossa nasal, muitas vezes já é suficiente. Então eu sempre digo que quem começa agora, quem entra nas técnicas de ancoragem óssea, começa a interpretar inclusive as tomografias de forma diferente. Quando eu fazia muitos enxertos ósseos, eu interpretava as tomografias imaginando que tinha pouco osso. Nossa, tem muito pouco osso aqui na região anterior, tem que colocar blocos ósseos na região anterior, fazer enxertos em seio maxilar. Hoje em dia a minha visão mudou. A minha visão de muitos outros colegas, dos meus alunos, é uma visão que muda. Porque a gente começa a enxergar tomografias, muitas vezes a mesma tomografia do passado, agora a gente enxerga que tem mais osso. Agora a gente verifica que não precisa mais com tanta frequência blocos ósseos na região anterior, porque existe a técnica do approach palatino. Não precisa mais fazer enxerto em seio maxilar. A gente pode simplesmente inclinar os implantes e colocar os implantes naquele osso mais maravilhoso que existe, que é o osso nativo do paciente, utilizando aquela região alta de maior qualidade óssea. Então, todos esses paradigmas foram quebrados. Existem 20 anos já de estudo de longo prazo daqueles casos clínicos que foram realizados há 20 anos atrás, e todos os colegas que eu conheço, eles são completamente apaixonados pela técnica, porque todos nós estamos vivenciando no nosso dia a dia clínico e no acompanhamento dos nossos próprios casos aquilo que a literatura científica também vem acompanhando, vem nos dizendo. Então são taxas altíssimas de sucesso, acima de 97%, para todos os casos da técnica All-on-4 realizados em maxila principalmente. Eu estou aqui falando muito sobre maxila, mas não podemos descartar as mandíbulas. As mandíbulas também recebem a técnica On-4. Teoricamente, mandíbulas são mais fáceis, sofrem menos o processo de reabsorção do que as maxilas e costumam ter uma qualidade óssea melhor, talvez aí garantindo, a técnica da carga imediata com mais frequência até do que as maxilas. Mas não vamos nos enganar, as maxilas, elas muitas vezes são, entre aspas, aí, traiçoeiras. A gente não pode nunca achar que toda maxila vai receber a carga imediata para casos totais. Tem alguns casos que as maxilas são porosas, tem casos de baixa qualidade óssea, por isso que eu aconselho a todos os profissionais não usarem implantes cortantes em casos totais de mandíbula. Não usarem aqueles implantes que chamavam-se no passado de corticais, implantes que eram cortantes. A gente não pode usar esse tipo de implante em mandíbula. Porque tem mandíbulas que nos pegam de surpresa. Tem mandíbula que tem uma medular muito espessa, medular, osso mole. E nesse caso é importante também a gente utilizar em mandíbula implantes que fazem ossocompressão. Também trabalhar com as técnicas de subinstrumentação em mandíbula. Mas é claro, se a gente está colocando instalando um implante em mandíbula e a gente percebe um torque muito alto, a gente vai fazer a técnica do contra-torque, gira uma meia volta para trás e dá uma volta para frente. Gira meia volta para trás, dá uma volta para frente. Isso é uma das técnicas para que o implante realmente possa descer, mas se a gente está colocando um implante em mandíbula e o torque está muito alto, extremamente alto, vale mais a pena tirar esse implante, fresar um pouco mais e colocar o implante de volta, para conseguir o torque ideal e não aquele torque exagerado que pode danificar implante ou que pode danificar componentes. Mas é melhor agir dessa forma do que colocar um implante cortante e simplesmente não ter torque, ter que esperar toda a fase de osseointegração, que não teria problema, mas eu acredito que de mandíbula aí, 99% dos casos a gente faça a carga imediata. Não vou dizer 100, porque 100 não existe, mas é muito raro a gente não conseguir carga imediata em mandíbula se agirmos dessa forma, prestarmos atenção que mandíbulas também podem ter o osso muito mole. Esse era o meu recado de hoje. Como eu falei no início do vídeo, quem não me conhece, meu nome é Salomão Osteto. Eu trabalho com técnicas de ancoragem de forma específica aqui na minha clínica. Trabalho com a técnica All-on-4 Standard, All-on-4 híbrido e All-on-4 Zygoma. Hoje, com essas técnicas, eu consigo resolver 99,9% de todos os meus pacientes sem enxertos ósseos. Sou criador do Full 4, treinamento online da técnica On4. Tenho muitos alunos e, felizmente, a maioria deles estão nas suas regiões, muitos deles se transformando em referências
Porque nós abraçamos essa comunidade, essa técnica, nos transformando numa comunidade de quem trabalha sem enxertos ósseos. Os pacientes edêndulos do Brasil precisam desse tipo de tratamento. Vamos parar de fazer muito enxerto ósseo. São técnicas previsíveis, mas não há tanta necessidade. Trabalhar de forma simples e rápida vai beneficiar não só o paciente, como a gente também. A gente vai começar a atender mais gente, porque como eu falei, a gente está realizando o sonho desses pacientes de receberem os dentes de forma mais simples e mais rápida. Qualquer coisa me procura, eu estou à disposição para tirar todas as suas dúvidas. Eu não sei se você percebeu, mas eu sou apaixonado por esse tipo de técnica. Eu tenho centenas de casos clínicos que eu documento todos os dias aqui na minha clínica. Eu tenho uma equipe aqui de filmagem que filma todas as minhas cirurgias. A gente depois faz a edição, faz a narração. Essa é a minha paixão. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!